como nós tínhamos combinado. Na semana que vem, não sei se é semana que vem, na próxima aula, é hipernatremia. A gente vai começar. Deixa eu ver se passa essa primeira tela aqui. Tá. A gente vai começar sempre falando da parte de fisiologia, da, dos vários segmentos do néfron, né? O glomérulo, cápsula de Bowman, túbulo proximal, alça espessa descendente, alça fina, ascendente, descendente, espessa ascendente, túbulo distal, que encosta aqui nas arteríolas aferentes e eferentes, e o ducto coletor. Para o metabolismo ou reabsorção de sódio, a gente funciona um pouco diferente do potássio. No potássio, vocês viram que a gente reabsorve quase tudo no túbulo proximal, praticamente tudo, e no túbulo coletor nós secretamos. Então, a decisão se você vai ficar com mais potássio ou menos potássio no corpo é todo baseado aqui no ducto coletor, se você secreta mais ou secreta menos potássio dentro do túbulo ou para fora do sangue. No sódio não é assim que funciona, apesar do túbulo proximal ser o grande segmento que reabsorve o sódio, de 45% a 55% de todo o sódio que é filtrado no glomérulo é reabsorvido aqui. Lembrar que isso só funciona porque nessa parte da bomba da célula tubular, ela tem a bomba sódio potássio ATPase. Isso é fundamental para criar um desequilíbrio, né, de mais sódio para fora da célula e mais potássio para dentro. Então você tem uma célula tubular, na maioria das vezes sempre com concentração baixa de sódio. Isso vai facilitar quando o filtrado passa por aqui cheio de sódio, foi filtrado lá no glomérulo, esse cheio de sódio é de 135 a 145 mEq por litro. Isso facilita com que você consiga jogar o sódio para dentro da célula e depois de dentro da célula para dentro dos capilares peritubulares. Tá? Isso nem sempre é feito de uma maneira passiva. Na maioria das vezes, aqui passiva que eu falo é uma passiva indireta, né? Porque você precisa de energia para a bomba sódio potássio ATPase. Na grande maioria das vezes você precisa de energia de cotransportadores. Como é que funciona? Geralmente a gente troca alguma substância pelo sódio, tá? Isso se faz para que se mantenha o equilíbrio estequiométrico nessa região. Então, para que você reabsorva sódio, você pode se utilizar de um cotransportador de glicose também, tá? Isso gasta energia. Esse cotransportador, ele está muito na moda agora, vocês devem ter ouvido, ouvem falar nos casos clínicos, né? As medicações para tratamento do diabetes que inibem um desses cotransportadores, né? No caso, a inibição é do SGLT2, né? Que é o primeiro que aparece no túbulo proximal em relação à reabsorção de glicose. Então, é uma nova medicação em que você controla o diabetes, não deixando reabsorver. Então, você tem uma glicosura intensa, controla o diabetes e, de quebra, os estudos estão mostrando uma diminuição de mortalidade cardiovascular e diminuição de progressão de doença renal, né? Os estudos bem mais recentes, estudo de 2 semanas atrás, lançado 2 semanas atrás, mas já com publicações prévias do mês passado, DAPA, Seikidi, que é o que utiliza um dos inibidores, que é a dapaglifosina, ele inibe esse cotransportador e mostrou uma diminuição de progressão de doença renal crônica nesses pacientes
inclusive em não diabéticos, isso que é interessante, em torno de 35 a 40%, né, que foi estatisticamente significativo. Bom, falando isso, a gente segue. Então, você pode transportar sódio com aminoácido. Esse aqui você troca uma carga de sódio por um H+, esse cotransportador, ele é muito importante no equilíbrio ácido-base, a gente vai ver isso na aula, né? Porque, na verdade, esse H+ que sai, ele reconstitui um bicarbonato. Acho que a gente acabou falando um pouquinho disso na aula de hipocalemia. Então, o H+ pega o bicarbonato que foi filtrado e acaba, através da anidrase carbônica, reconstituindo o bicarbonato para dentro do sangue, e junto vem o sódio. Então, são as diversas maneiras, além de um transporte no final das contas, quando você acaba diminuindo muito o sódio destilado, você acaba concentrando mais o sódio destilado, então, pelas junções estreitas, você acaba passivamente reabsorvendo muitas substâncias, sódio, potássio, cloro, água, ureia, inclusive. É por isso que esse túbulo é muito importante para a reabsorção de vários solutos, né? Praticamente todos no nosso organismo. É por isso que quando você tem algum tipo de desidratação, você aumenta a atividade dessa bomba de sódio potássio ATPase através da angiotensina 2. Você acaba reabsorvendo mais sódio, mas também reabsorve mais essas substâncias. E é por isso que quando você tem algum defeito no túbulo proximal, você tem na urina a presença de vários solutos que não deveriam estar lá. Então, você começa a ter glicosúria, você começa a ter aminoacidúria, bicarbonatúria, ácido úrico, que mais? Tudo que você acaba não reabsorvendo por defeito nesse túbulo, e a gente tem algumas síndromes e algumas doenças que causam defeito nesse túbulo, nós colocamos tudo no mesmo pacote, que é a síndrome de Fanconi. Vocês estão muito acostumados a ver, tem a Fanconi genética, a Fanconi primária, tem a Fanconi adquirida com várias doenças, entre elas mieloma. A grande dica, isso serve para a prática clínica, de defeito no túbulo proximal. Se você está suspeitando de defeito no túbulo proximal, veja se a urina tem um monte de soluto que não foi reabsorvido por conta disso. Só lembrando, né, que aqui a gente reabsorve água junto, tá? Então, aqui é uma porção do néfron que você reabsorve o sódio, mas reabsorve água. Então, você tem o poder de muita reabsorção de sódio, mas aqui você não tem o poder de concentrar nada. Se você está reabsorvendo o soluto e o solvente, você não concentra, né? O filtrado fica com uma concentração aqui, você reabsorve um monte de coisa, aí parece que você vai concentrar essa parte, mas quando você reabsorve água também para o organismo, a concentração no final do túbulo proximal, ela é idêntica à concentração do início do túbulo proximal. Então, não é função do túbulo proximal concentrar urina. Isso vai ser função, sim, do ducto coletor. É uma função primordial. Aliás, é uma função evolutiva, tá? Os répteis só conseguiram sair da água para o ambiente terrestre e evolutivamente depois os mamíferos, né, as aves, conseguiram fazer essa evolução porque conseguem concentrar a urina, para que você não perca água o tempo inteiro. E isso é função do ducto coletor e não do túbulo proximal. Então, o túbulo proximal, eu costumo falar que é o trabalhador braçal aqui do néfron, né? Ele faz o grande trabalho, ele reabsorve tudo que tem que reabsorver, mas depois quem pensa o que tem que concentrar ou que tem que secretar é o ducto coletor. Interessante que no túbulo proximal, quando você tem alguma situação de hipovolemia, lembrar que você ativa as células justas glomerulares, as células da mácula densa, uma hiperprodução de renina, o resto vocês sabem, vai acabar em angiotensina 2, há uma hiperativação do sistema nervoso simpático com noradrenalina e adrenalina, e essas duas substâncias, esses dois hormônios vão fazer o quê? Vão aumentar
atividade da bomba sódio-potássio ATPase, tá? E aí você tem maior reabsorção de tudo isso, tá? É por isso que quando em situações de hipovolemia, se você medir lá na urina, você tem uma baixa concentração de sódio, você tem, na verdade, uma fração de excreção de sódio muito baixa, porque você está reabsorvendo muita água aqui no túbulo proximal, e você tem concentração de outras substâncias muito baixa. Se você medir a fração de excreção do ácido úrico, vai estar baixa, a fração de excreção da glicose, do aminoácido, a fração de excreção do bicarbonato, a fração de excreção de qualquer substância vai estar hiperativa e muito reabsorvida nessa porção do néfron. Indo mais adiante, chegamos na alça de Henle, a alça espessa ascendente, que tem o famoso sódio 2-cloros potássio, né? Você reabsorve o sódio aqui, o potássio é reabsorvido, mas sai para o túbulo para manter um equilíbrio de cargas, tá? Esse potássio positivo faz com que você tenha reabsorção de vários outros cátions, sódio, cálcio e magnésio. Interessante que aqui, ó, nesta região, você já está falando de medula, né? Lembre-se que tem o córtex renal, onde você tem os glomérulos. Existem alguns glomérulos na medula, muito poucos, né? Mas os glomérulos ficam no córtex renal, né? Que é o local onde realmente há a filtração glomerular. E essa parte do túbulo fica para a medula, daqui para baixo, tá? Então, aqui eu estou falando de medula renal, né? Não de córtex. Então, o que é interessante nessa região? A gente tem a alça espessa reabsorvendo sódio por um interstício, para os capilares peritubulares desse interstício, mas não água, diferente do túbulo proximal. Então, você concentra muito a região medular. Você deixa a medula hiperosmolar. Isso faz parte de uma teoria que a gente tem de mecanismo de contracorrente, que não vem ao caso aqui, mas é uma das funções dos túbulos terem essa disposição, você conseguir concentrar melhor a medula. Por que isso vai ser importante? Ela não é importante agora, mas é importante que quando o filtrado estiver passando aqui, né, ou a urina, no ducto coletor, e o meu corpo precisar de água, o que eu vou fazer? Vou lançar a mão da vasopressina, do ADH. Vou tomar mais água. Eu estou com sede e vou lançar a mão do ADH. O ADH vai abrir aquaporinas aqui. Só que a minha água só vai ser reabsorvida se tiver abertas as aquaporinas, mas evidentemente se a medula estiver concentrada. Se a medula não estiver concentrada, por diferença de concentração, a água vai sair. Então, é de fundamental importância que esse mecanismo funcione bem, e é por isso que quando você dá um diurético de alça, você acaba inibindo esse mecanismo. E aí, mesmo que no diurético de alça você tenha estímulos de antidiurético, você queira que o paciente reabsorva água, você não vai ter a medula concentrada porque você não está reabsorvendo sódio por inibição desse cotransportador. Tá bom? Então, esse é um conceito fundamental. A alça de Henle, apesar de reabsorver aí 25 a 30% do sódio sem água, né? Mas ela tem uma função primordial depois na reabsorção de água do ducto coletor. Se vocês tiverem dúvida, vão me interrompendo. Isso eu imagino que vocês já saibam, né? Porque a gente estuda bastante sobre isso na nossa formação acadêmica, principalmente na fisiologia. O túbulo contornado distal, ele fica um pouquinho meio à parte aí da questão do sódio. Ele tem a sua função, ele reabsorve de 10 a 15%, alguns livros de 5 a 10% do sódio, sem água também, tá? Então, o único que reabsorve com água é o túbulo proximal. Então, o ducto distal, o túbulo contornado distal, ele reabsorve através do sódio cloreto, né? E tem a reabsorção de outros vários cátions, mas o que interessa aqui, o que eu acho interessante, o túbulo contornado distal, ele é fundamental em situações em que você tem uma sobrecarga de sódio dos túbulos mais proximais ou da alça de Henle para ele. Ele é como se fosse o bombeiro.
Então, se você tem pouca reabsorção de sódio aqui, no túbulo proximal, ou principalmente na alça de Henle, vai sobrar muito sódio. Então, ele tem uma capacidade, o túbulo proximal, de se readaptar, de criar mais bomba de sódio-potássio TPase, de criar mais receptores de transportadores sódio-cloreto, para passar a reabsorver mais do que 30% do sódio que sobrou para ele. Então, ele faz uma função de apagar incêndio. E isso é fundamental, essa questão. Por que é fundamental? Quando você tem algumas drogas, algumas situações em que você inibe a reabsorção de sódio aqui ou aqui, o corpo compensa com isso. Isso faz a gente entender, por exemplo, por que a furosemida tem a sua resistência. Você pega um paciente que está com insuficiência cardíaca, ele chega para você com 20 quilos a mais, com ascite, edema, congestão pulmonar. A sua opção principal é dar furosemida, Lasix. Você secar o paciente para ele sair dessa congestão. Ok, você dá uma ampolinha de 6 em 6 de furosemida, ele perde 3 quilos no primeiro dia, perde 2,8 kg no segundo, 1,2 kg no terceiro e no quarto dia ele não perde mais nada. Aí você vai lá e aumenta para 2 ampolas de 6 em 6. Ele volta a perder 1,8 kg, mas no quinto dia ele perde 1, no sexto dia ele não perde mais nada. Tá? Por que acontece isso? Justamente porque você está inibindo a absorção aqui, porém os túbulos mais distais estão assumindo essa reabsorção. Tá? Inclusive o coletor. Quando você dá um diurético, né? Quando você dá um diurético, o que você faz com o indivíduo? Você tem uma situação de hipovolemia. O que vai estar muito ativado? Não é o sistema renina-angiotensina-aldosterona, mais reabsorção de sódio. A aldosterona reabsorve muito sódio aqui se você tem muito sódio chegando aqui. Então não adianta você ficar insistindo em aumentar doses de diuréticos, porque ele vai ter a resistência natural justamente pela ativação do sistema renina-angiotensina e principalmente pela adaptação dos túbulos mais distais a essa situação. O que você tem que fazer então? Em vez de você aumentar a potência do diurético de alça, você simplesmente associa um diurético tiazídico, que inibe esse receptor. Então, você vai estar agindo aqui e aqui. E mais para frente, se o potássio permitir, você pode agir com um diurético de ducto coletor, tá? Um inibidor de aldosterona. Aí você vai estar agindo com a potência aqui, aqui e aqui no ducto coletor, tá? Então, o entendimento da fisiologia dos diuréticos passa pelo entendimento da fisiologia da reabsorção do sódio aqui. Tá? Essa aula é bem rápida, tá? Porque eu vou dar uma pincelada para vocês na fisiopatologia e vou entrar realmente assim de cabeça na questão da hiponatremia e hipernatremia na aula que vem. Aqui o ducto coletor. Ducto coletor a gente tem alguns tipos de células. As células que serão muito importantes para a gente explicar a questão dos distúrbios ácido-base, né? São as células intercaladas beta e alfa. Mas tem aquela célula principal e o nome dela é muito apropriado porque realmente ela tem uma ação principal dentro do nosso néfron, né? É aquela célula que tem canais de sódio que reabsorvem sódio, tem canais de potássio que acabam eliminando o potássio para o túbulo, e tem a bomba sódio-potássio ATPase. Quem age muito aqui são dois hormônios, a aldosterona, vocês estão super acostumados, né? A partir do momento que você acaba ativando o sistema renina-angiotensina, aldosterona, ou se você ativa só a produção de aldosterona através do hiperaldo, vimos muito isso na questão do potássio, né? Você ativa a reabsorção de sódio aqui, tá? E tem um hormônio contrarregulatório, que agora vai ser necessário a gente comentar um pouquinho sobre ele, que é o peptídeo natriurético atrial, que é produzido no átrio, né, pelo próprio nome, e ele é antagonista à aldosterona. O que ele faz? Ele inibe a atividade da bomba de sódio e potássio ATPase, inibe a atividade desses canais de sódio e de potássio, tá? Então ele é o contrário. Então ele geralmente está aqui em situações de
hipervolemia, né? Que o indivíduo precisa perder sódio, precisa perder água, então assim, você e faz sentido, né? Porque esse peptídeo, ele é produzido no átrio quando você distende o átrio. Se vocês lembrarem da anatomia, né, o átrio é onde desembocam ali a veia cava, né, a veia cava inferior, a veia cava superior, né? E que traz todo o sangue do retorno venoso de todo o organismo, tá certo? A superior traz dos blocos mais para cima, né, subclávia, jugular, e o sistema venoso cerebral. A veia cava inferior traz todo o bloco de baixo, né? Aí vem veia hepática, veia renal, inguinais, femorais e assim por diante. Então, se você tem uma situação de hipervolemia, você está com o volume chegando em grande quantidade ali no átrio. Você distende as fibras do átrio, o átrio vai produzir mais peptídeo natriurético atrial, que vai inibir a reabsorção de sódio lá no ducto coletor. E aí você vai o quê? Fazer uma contrarregulação. Vamos perder volume por aqui, tá? Então, nessa região age a aldosterona, em situações de hipovolemia, nessa região age o peptídeo natriurético atrial. E tem o cara, né, que a gente vai falar demais nessa aula, que é a vasopressina, o ADH. O que a vasopressina faz lá no ducto coletor, né? Esse hormônio que, na verdade, é produzido na neurohipófise, desculpa, ele é produzido no tálamo, né, no sistema nervoso central, e ele, através de vesículas, ele é armazenado na neurohipófise, né, na parte posterior da hipófise, e tem junto dele ali um osmostato, né, que nem a gente tem aqueles termostatos, né, que indicam quando a temperatura sobe, você dispara aquele alarme junto com a água, para apagar um incêndio, por exemplo. Esse neurohipófise tem ali um osmostato. O que acontece nesse osmostato? Quando você começa a passar sangue ali, em que você vê uma grande concentração, tá? Uma osmolaridade alta, o que vai acontecer? A gente vai começar a produzir muito ou liberar muito hormônio antidiurético, muita vasopressina. Esse hormônio antidiurético, ele vai agir no núcleo mesmo da célula do ducto coletor, tá? Vai fazer com que criem-se vesículas, essas vesículas vão se transformar em aquaporinas e vão se agregar à membrana do ducto coletor. Então, você vai abrir portas para que a água seja reabsorvida para os capilares peritubulares. Isso a gente lembra, né, que isso só vai acontecer se a nossa medula estiver se ela estiver concentrada, tá bom? Porque senão não adianta, a água vai acabar saindo. Então, em situações de alta osmolaridade, esse osmostato lança a mão do ADH, o ADH abre as comportas, a água é reabsorvida da urina ou do filtrado para o sangue. Você vai diminuir a osmolaridade, porque você está enchendo ali de solvente, a osmolaridade abaixa, avisa lá o osmostato, ele reduz a produção de vasopressina, tá certo? Então, funciona assim só o ADH? Na grande maioria das vezes, funciona assim. Porém, ele também tem um estímulo volêmico. Tá? O ADH pode ser produzido por estímulos osmorreguladores, que é esse que eu citei, ou por estímulos volêmicos. Se você tem uma situação de hipovolemia, ele também é um hormônio hipovolêmico. Se você tem uma situação de hipovolemia, a gente lembra que aumenta a renina, aumenta a angiotensina 2, aumenta a aldosterona, aumenta a noradrenalina, todos os hormônios hipovolêmicos, né? Diminui muito o peptídeo natriurético atrial, as fibras do átrio estão bem pequenininhas lá, né? Mas se você está em situação de hipovolemia, o nosso seio carotídeo, né, aqui, ele detecta isso e ele consegue fazer com que se produza mais vasopressina. Qual que é a ideia? Bom, se a gente tem um hormônio que reabsorve mais água e eu estou hipovolêmico, não tem sentido eu ficar reabsorvendo só sódio, né? Vamos pedir um pouco de ajuda
tá certo que esse estímulo ele só entra na cascata final, ou seja, a hipovolemia começa, você tem várias outras ferramentas para tentar repor esse volume, né? Sistema renina-angiotensina-aldosterona, sede, água e tudo mais. Bom, não deu certo, sistema nervoso simpático, não deu certo. Lá no final, você tem o estímulo do ADH. Mas, então, em hipovolemias crônicas ou muito importantes, você tem sim a grande produção de ADH pela via volêmica e não só osmorreguladora. A gente vai falar isso aí mais quando a gente citar alguns exemplos de hiponatremia. Então, a ADH acaba atuando na célula principal e reabsorvendo mais água, né? Um outro conceito que eu acho muito bom, terminamos a primeira parte, né? A gente vai entrar na segunda e última parte aqui. A primeira parte, então, resume um pouco de como é feita a reabsorção de sódio nos vários segmentos do néfron e resume um pouco como é feita a ação do peptídeo natriurético e do ADH lá no ducto coletor. Então, vocês perceberam já que existe, assim, uma certa inteligência do organismo para deixar o comando da osmolaridade e da volemia mais para os ductos distais, né? Isso é muito importante. Então, eu tenho tempo até o túbulo distal, o ducto coletor, para corrigir uma possível alteração. Então, quem concentra a urina? O ducto coletor. Com muito ou com pouco ADH, né? No caso, se eu estou concentrando a urina, é porque eu tenho muito ADH. Se eu estou diluindo a urina, eu tenho pouco ADH. Tá? Quem faz a reabsorção de sódio final ou quem faz a via final volêmica é no ducto coletor, através da aldosterona, antagonizado pelo peptídeo natriurético. Então, assim, existe algumas coisas que o organismo consegue concentrar muito a urina dependendo de como ele se comporta diante do seu meio externo. Isso acontece no ducto coletor sob a ação do ADH. Aqui é um experimento muito simples, todo mundo já conhece lá do ginásio, do ensino fundamental, não é nem da faculdade, mas você tem dois compartimentos separados por uma membrana semipermeável. Semipermeável quer dizer que passa solvente, passa água, mas não passa soluto, alguns solutos, né? E se você tem água dos dois lados, a água ela tem um movimento aleatório e acaba entrando em equilíbrio entre os dois. A hora que você joga um NaCl de um lado, você joga um soluto de algum lado, você diminui a atividade aleatória ou a energia do movimento da água, das moléculas de água nesse setor, e a água tende a ir de um sistema de mais energia para menos energia. Então, é como se o soluto estivesse puxando a água para cá. Esse soluto só funciona dessa maneira se ele não ultrapassar a membrana semipermeável. Se ele for para o outro lado, ele vai entrar em equilíbrio, então ele não tem uma força osmótica, tá? Então eu posso colocar um soluto aqui, ele pode ter uma força osmótica, ele pode ser um osmol efetivo, tá certo? E aumentar a minha osmolaridade. Mas eu posso colocar um soluto aqui que ultrapassa a membrana, como por exemplo a ureia. Eu vou aumentar a minha osmolaridade, sim, tá? Mas ela não vai ser efetiva, porque como ela ultrapassa a membrana, eu não vou conseguir puxar água nem para cá nem para lá, você vai entrar num equilíbrio e isso não vai se movimentar de uma maneira correta. Quando eu coloco algum osmol efetivo, por exemplo o NaCl, é o mais famoso deles, eu puxo água, a água vem mais para esse lado, sobe uma coluna de água aqui, e existe uma pressão, no caso aqui do experimento representado pela gravidade, né, empurrando essa coluna de água em direção oposta, né? E se você não tivesse essa gravidade aqui, você ia ficar com a água vazando aqui até acabar. Seria um pouco meio que sem sentido o experimento, né?
A diferença entre essa força de empuxe ou de empurro da água para baixo, menos a diferença da força desse soluto é a nossa pressão osmótica. Então, todo soluto efetivo, né, todo osmol efetivo, ele aumenta a osmolaridade e ele gera uma pressão osmótica. O sódio gera uma pressão osmótica. Ele gera osmolaridade, ou algumas pessoas costumam dar o nome de tonicidade. É a mesma coisa. Tonicidade é quando você tem o poder de fazer o deslocamento de um soluto, de um solvente, de um lado para o outro de uma membrana semipermeável, gerando uma pressão osmótica, tá? No nosso corpo, a gente vai ver que o principal deles é o NaCl, tá? É o sódio. É o sódio que comanda a nossa osmolaridade, é o sódio que comanda a nossa pressão osmótica. Dado que a fórmula da osmolaridade, vocês sabem que é 2 vezes o sódio mais glicose sobre 18. Glicose é um osmol e é um osmol efetivo, tá? Ela não ultrapassa a membrana. Mas olha só, glicose sobre 18, né? Que você, na verdade, divide ali pela carga molecular da substância. Se você tem uma glicose de 100, por exemplo, dividido por 18, vai dar muito pouquinho, né? O sódio, ele é 140, 130. Se você multiplica por 2, vai dar 290, 200. Então, o sódio é o grande. E tem na fórmula ainda mais ureia sobre 6. Porém, isso é uma fórmula da osmolaridade, só que não é a fórmula da osmolaridade efetiva, ou tonicidade, ou osmolaridade, ou pressão osmótica efetiva. Qual que é a fórmula da pressão osmótica efetiva do nosso organismo? Sem dúvida nenhuma, 2 vezes o sódio, né? Porque no final das contas é o grande soluto que vai trazer pressão osmótica, tá? Então, situações, por exemplo, etanol, se você jogar um etanol aqui, ele passa para o outro lado, ele vai gerar um aumento de osmolaridade, mas ele não vai gerar pressão osmótica, tá? Essa coisa de que a gente acaba achando que o etanol acaba dando desidratação por conta de diferença de osmolaridade, a osmolaridade está alta, por isso que dá ressaca no sistema nervoso central, isso é besteira, tá? Isso é besteira. Na verdade, o que acontece é que você desidrata por conta da inibição do hormônio antidiurético, e só que em questão de pressão osmótica, de repuxar água para dentro ou para fora de células neurológicas, o etanol não tem essa condição. Claro que ela tem condição de inibir um monte de neurotransmissor, né? Todos nós sabemos disso, mas ele não é responsável pela desidratação por conta de pressão osmótica, tá? Quase terminando. Aqui é só para mostrar para vocês, eu fiz aquela experiência e agora eu estou mostrando a nossa realidade no nosso organismo, tá? A divisão entre os nossos compartimentos do do intracelular, são as células. Você tem o interstício. O que é interstício? É tudo que está para fora da célula, né? É o extracelular. Só que o interstício não é dentro do vaso sanguíneo, ok? Então a gente tem o extracelular do interstício, o extracelular dentro do vaso sanguíneo, que é o plasma. Isso a gente precisa dividir. Então, são esses 3 compartimentos, basicamente, em que você está separado por membranas semipermeáveis. Qual que é o grande soluto do intracelular? Vocês sabem, né? Bomba de sódio e potássio é TPase, joga potássio para dentro, sódio para fora. Então, intracelular, quem manda é o potássio. Potássio no intra é 140 mex. Potássio fora é 4 mex. Sódio no intra, 10 mex, né? No extra, 140. Então, o potássio que manda nessa força de pressão osmótica para o intracelular para puxar água para cá ou para lá. Bom, mas não tem nenhum outro soluto em outros lugares, no extracelular, senão a água vai ser sempre repuxada para dentro? Não, temos sim. No interstício, que é o
extracelular não dentro do vaso, quem manda é o sódio, né? A gente já viu isso. Ele tem um grande poder porque ele não ultrapassa as membranas semipermeáveis, tá? E consegue gerar uma pressão osmótica para puxar. Então, muito sódio aqui puxa muita água de dentro da célula para fora, pouco sódio aqui joga mais água de fora da célula para dentro. Um conceito muito importante esse, quando a gente vai falar de alterações neurológicas do sódio ou do tratamento da hipo ou hipernatremia. Quando você tem diferenças de concentrações no extracelular, o que você fizer de reposição aqui, ou para mais ou para menos, você vai interferir na água do intracelular. E a gente sabe que se você desidrata uma célula, uma célula, ela pode morrer. Se você desidrata uma célula do sistema nervoso central, você vai ter muitos sintomas neurológicos, porque as células do sistema nervoso central vão começar a morrer. Então é importante que a gente tenha essa noção que mexer com sódio aqui não é simplesmente mudar o valor de sódio. Na verdade, está mexendo com água distribuída entre o intra e o extra. Só que tem um detalhe, o sódio atravessa o endotélio, né? Então ele tem a capacidade do interstício, né? Que é ali linfático, gordura, terceiro espaço, vamos dizer assim, ele tem a capacidade de atravessar e ir para o plasma. Isso é um pouco óbvio, né? Porque a gente não mede a nossa concentração de sódio, a gente não vai no interstício para medir, né? Você mede no sangue e está lá, 140 mEq por litro. Então, esse sódio está dentro do vaso, né? Está dentro do vaso do interstício. Então, ele ultrapassa facilmente o endotélio. Então, se eu tivesse só o sódio como soluto principal do extracelular, o que aconteceria? Aconteceria que a água teria sempre sendo drenada de dentro do vaso para fora do vaso, né? E aí eu morreria de choque hipovolêmico, por exemplo, né? E não é isso que acontece. Então tem um soluto muito importante dentro do vaso, dentro do plasma, que chama albumina, que é uma proteína muito importante, e que ela faz sim essa pressão osmótica dentro do vaso. Essa pressão osmótica dentro do vaso, a gente está acostumado a chamar de pressão oncótica. A albumina é tão importante que a pressão osmótica dela tem um nome especial. É pressão oncótica. Ela faz o repuxe de água para dentro do vaso, tá? Para equilibrar os nossos intra e extracelular e intravascular e extravascular, tá? Agora, tem um detalhe, né, que você já deve estar pensando. Bom, se eu tenho albumina aqui e o meu sódio, ele atravessa livremente aqui, e a albumina não atravessa livremente, então eu tenho uma tendência sempre a água ser puxada para o vaso, e aí eu vou secar o meu interstício. Está correto isso? Não. Porque existe uma pressão que contrabalanceia essa pressão oncótica, uma pressão. Lembra do experimento que tinha uma coluninha lá, que no caso do experimento é uma pressão gravitacional, né? Uma pressão de gravidade empurrando a água contra aquela subida da coluna? Aqui no nosso corpo, quem faz isso é a pressão hidráulica. Então, a gente tem, lembre-se que a gente tem no nosso sistema cardiovascular uma bomba, né? Ele é muito bem pensado fisiologicamente. Ele tem uma bomba, tem a distribuição dos diversos vasos no corpo e lá no final de cada órgão ele tem um sistema capilar. Então você tem uma resistência e tem uma bomba. Quando você tem uma resistência e uma bomba, você consegue gerar pressão hidráulica. Quando eu gero pressão hidráulica, eu me oponho à puxada de água, né? Quando eu falo água, puxada de líquidos, do interstício para o intravascular. Então, eu empurro a água para fora. Esse estado de equilíbrio vai fazer com que eu mantenha os meus vasos numa situação hemodinâmica tranquila, tá? Bom, isso parece besteira, mas isso é muito importante para a gente entender o que vem pela frente, tá? Aqui eu vou começar fazendo uma experiência para a gente
tentar entender o que acontece com a distribuição de água e por que eu estou falando que é importante a gente saber a fisiologia dos solutos e solventes dentro do nosso organismo. Se eu, por acaso, colocar uma experiência em que eu coloque no indivíduo uma grande quantidade de água, tá? O que vai acontecer na distribuição desses compartimentos? Ou melhor, vamos começar pelo sódio, né? Eu vou lá e injeto uma salina hipertônica no paciente, né? Injeto aqui, né, no sangue. Injeto no sangue, ao mesmo tempo ele vai ser distribuído pelo espaço extracelular. Então, quando eu injeto essa salina hipertônica, eu estou falando de aumento do espaço, do volume extracelular, né? O que a gente geralmente gosta de falar que é edema, tá certo? O sódio vai se distribuir aqui, vai puxar a água para cá e você vai ter o edema. Então, o volume extracelular vai ser aumentado, tá? Como é que fica meu volume intracelular? Se eu tenho muito sódio para cá, o que vai acontecer? A minha bomba de sódio, potássio, ATPase vai estar jogando sódio mais para cá, então eu desidrato a minha célula. O volume intracelular reduz, tá certo? Como é que fica a minha concentração de sódio? Concentração de sódio aumenta, tá certo? Minha concentração de sódio aumenta porque eu estou jogando ali uma salina hipertônica, tá? Como é que fica a minha excreção de sódio? Se o meu volume extracelular aumentou, né? Se o meu volume intravascular aumentou, eu estou inibindo o meu sistema renina-angiotensina-aldosterona. Se eu estou inibindo o sistema renina-angiotensina-aldosterona, eu estou jogando muito sódio para fora, que é a minha intenção. Se eu injetei muito sódio, eu quero jogar muito sódio para fora. Então, a fração de excreção de sódio, a minha excreção de sódio vai aumentar bastante, tá certo? E se eu agora pegar só jogar água, não jogar sódio, o que vai acontecer? Concentração, volume extracelular aumenta, tá? Volume extracelular aumenta. Volume intracelular, o que vai acontecer? Vai aumentar, vai diminuir? Não vai acontecer muita coisa, né? Ele pode até aumentar. Se eu tenho mais água para fora, a tendência é que você tenha um pouquinho mais de água no volume intracelular, tá? O que acontece com a concentração de sódio? Diminui. Mas eu estou aumentando meu volume extracelular. Então, mesmo que a minha concentração de sódio esteja diminuída, tá? Eu aumentando a concentração, eu aumentando o meu volume extracelular, eu vou estar criando condições para aumentar a excreção de sódio, ok? Bom, e se eu pego uma salina isotônica? Nem muito sódio, nem muita água. O que acontece com o meu volume extracelular? Ok, aumenta. Intracelular, não muda, tá? O que acontece com a concentração de sódio? Não muda. E com a excreção de sódio? Aumenta? Aumenta, porque eu estou aumentando o meu volume extracelular, inclusive o intravascular, estou inibindo renina e eu vou jogar mais sódio para fora. É claro que esse sódio vai sair com mais água, porque eu joguei volume dentro de mim e eu quero tirar esse volume de alguma forma. O que eu quero que vocês entendam de uma vez por todas? Que, independente a concentração do sódio, vocês notaram que nesses experimentos o sódio subiu em uma dos experimentos, né, com muito sal, o sódio caiu num desses experimentos, tá? E o sódio se manteve estável em um deles, independente da osmolaridade, no primeiro experimento a minha osmolaridade sobe, que o sódio subiu, no segundo experimento a minha osmolaridade cai, e no terceiro experimento a minha osmolaridade fica igual. Independente disso, nos 3 experimentos eu aumentei volume extracelular ou intravascular. E nos 3 deles eu aumentei a excreção de sódio urinário.
tá? Então, há uma divisão no nosso organismo, tá, de uma vez por todas, entre a regulação da osmolaridade e a regulação da volemia, tá? Se eu tenho muito volume, o meu corpo cuida disso, fazendo aumentar a excreção de sódio, inibindo o sistema renina, inibindo o sistema nervoso central, aumentando o peptídeo natriurético atrial, meu átrio está desse tamanho, está grande, estira as fibras atriais, inibe a minha sede, tá? Agora, se eu tenho uma situação de hipovolemia, minha concentração de sódio urinário cai, tá certo? Mas o meu corpo, ele lida de uma maneira diferente com diferentes concentrações de sódio e de osmolaridade. E em concentrações baixas de osmolaridade ou de sódio, eu vou fazer o quê? Eu diminuo ou reduzo a minha vasopressina no termostato. Em concentrações altas, eu aumento a minha vasopressina, tá certo? Então, se eu quero ver status volêmico, eu vou no sódio urinário. Tá? Não adianta eu ficar medindo o sódio do paciente, a osmolaridade do paciente. Isso aí é outra coisa, tá? E se eu quero ver se o paciente está osmorregulado, eu vou, na verdade, ver outros parâmetros. O sódio e principalmente a osmolaridade do organismo, tá? Isso é importante para a gente entender as diversas hiponatremias que a gente tem, porque a hiponatremia, na grande maioria das vezes, ela não é de distúrbio de volume, tá? A hiponatremia ela é excesso de água, mas não necessariamente excesso de volume. Eu posso ter excesso de água, entre aspas, num paciente hipovolêmico, normovolêmico e hipervolêmico. A gente vai ver isso, tá? Na próxima aula. Mas eu quero que vocês já vão se acostumando com esses termos, tá? Aqui é só o resuminho do que aconteceu, né? Nos vários, você vê que independente, ó, o volume da líquido celular, do líquido extracelular aumentou nas 3 situações e o sódio plasmático variou nas 3 situações. Então, o volume é uma coisa e o sódio ou osmolaridade é outra, tá? E o sódio urinário aumentou nas 3 situações, tá? Para fechar, 10 minutinhos, né? Completar uma horinha de aula. Aqui é onde a gente tem o hipotálamo produtor de ADH, vai armazenar aqui na hipófise posterior, na neurohipófise, né? Eu tenho um outro órgão importante que é o coração. O coração é importante através do seio carotídeo para regular volume. O seio carotídeo, quando ele está distendido, ele tem baroreceptores, ele ativa o sistema nervoso simpático, noradrenalina, e você já sabe o que acontece quando você ativa a noradrenalina. Além de vasoconstrição periférica, se eu estou hipovolêmico, eu devo estar com a pressão baixa, vasoconstrição periférica e ativação lá da reabsorção de sódio e água no ducto coletor. E lembra que o seio carotídeo, ele também ativa o ADH em situações de uma hipovolemia mais prolongada. Então, ele consegue ativar o ADH através de hipovolemia também, não só de osmorregulação. A gente tem o átrio aqui, e o átrio é responsável pela produção ou inibição do peptídeo natriurético atrial, né? E nós temos o eixo rim, né, que é o sistema renina-angiotensina-aldosterona, que vai comandar também muito dessa alteração. A osmorregulação se faz através da osmolaridade do plasma e, dependendo da osmolaridade, eu ativo a sede ou a vasopressina, tá? Osmolaridades altas, muito ADH e muita sede. O que o meu corpo quer? Quero solvente, quero mais água e quero reabsorver mais água lá no ducto coletor, tá certo? Então, não adianta também você ter muita produção de ADH se você não tem acesso à água. É uma coisa importante para você diminuir. E a gente vê muito caso disso, né, em hipernatremia, né, aquele vozinho que vem das casas de repouso, muitas vezes com diarreia, e vem lá com sódio de 170, 180.
na verdade, ali o tratamento seria bem simples. Se ele tivesse acesso à água, ele ia tomar a água, porque está morrendo de sede, mas ele não tem neurologicamente, geralmente são quadros mais avançados de demência. Então, o rim está bombando de ADH, mas você não está dando a oportunidade do ADH reabsorver água, porque você tem sede, mas não dá. Existem alguns distúrbios, viu, do centro da sede, que também ali nos corpos talâmicos do sistema nervoso central. A gente tem, na verdade, receptores de sede do sistema nervoso central, receptores periféricos, né? O receptor periférico é muito importante para a sensação de saciedade, né? Quando você está muito seco e com muita sede, toma aquele primeiro gole de água e aquilo lá desce, né, gelando tudo, e você fala, opa, tá ótimo, né? Isso é para evitar que você tenha que tomar tudo de uma vez, né? E não parar, quer dizer, você toma, restabelece a sua sede, daqui a 15 minutos, se a sua volemia não estiver legal ainda, ou se a sua osmolaridade não estiver legal, você vai ter mais sede, né? Então, é algo muito interessante isso. E o ADH é produzido de acordo com a osmolaridade do plasma, né? E ele vai no ducto coletor fazer a ação que a gente já viu, né? Isso mexe basicamente com a concentração urinária, com a osmolaridade da urina, tá certo? A osmolaridade da urina pode variar de 50, tá? Mex por litro, ou milimol por litro, ou miliosmol, né? Que é mais correto, até 1.200. Olha só, então em situações em que eu tenho necessidade de reabsorção de água, o ADH está bombando e a minha osmolaridade urinária chega às vezes a 800, 900, 1.200. Tá? Eu estou concentrando a minha urina ao máximo porque eu preciso de água no meu organismo. Tá? E em relação ao indivíduo que está já diluído, ele não precisa de água, o ADH está quase zero, e a minha ideia, na verdade, é deixar a minha urina muito, muito diluída. Tá? Quero ver aquela urina clara, cheia de água, porque eu quero jogar água para fora. Então, ação de ADH, ação de osmorregulação, eu olho sódio plasmático, osmolaridade na urina. Regulação de volume, a perfusão tissular, o seio carotídeo, o átrio, a arteríola aferente, o sistema renina-angiotensina-aldosterona. E quem é o cara que comanda a volemia? Regulação, o sódio urinário, que faz a regulação de volume, tá? Que mostra para a gente como é que está a regulação de volume. São coisas diferentes. Então, não me venham com discussão de caso de hipo ou hipernatremia. Eu já colhi um sódio urinário, estou esperando sair para ver o que eu faço. Você pode esperar sair o que quiser, porque você não vai tratar o distúrbio osmolar, que é a hipernatremia ou hiponatremia, vendo um parâmetro volêmico. Você pode tratar a volemia do paciente. Se ele tiver hipovolêmico, o sódio urinário vai estar alto, vai estar baixo. Se ele tiver hipervolêmico, o sódio urinário vai estar baixo, vai estar alto. Porém, você não vai mexer nisso aqui, tá? Existem situações na secreção inapropriada do ADH em que você, na verdade, tem um paciente normovolêmico que o sódio urinário dele está baixo ou até está alto, né? E você fala, pô, mas o cara está hiponatrêmico, por que eu estou perdendo sódio? Você não está perdendo sódio, você está continuando a eliminar sódio, porque não é isso o parâmetro que eu tenho que ver, é a osmolaridade na urina. Por que o meu ADH não está concentrando a minha urina em situações que meu corpo está diluído, tá? Esqueci, né, do átrio, tem o peptídeo natriurético, seio carotídeo, o seio carotídeo, noradrenalina, mas ele também tem o eixo volêmico para o ADH. Isso é legal, isso é importante saber. Às vezes eu tenho casos de hiponatremia, que o paciente está desidratado, em vez de eu socar sódio nele, o que eu faço? Eu dou um pouquinho de soro fisiológico. Ele restabelece o seio carotídeo, né? Restabelecendo o seio carotídeo, os baroreceptores, eu inibo a ação do ADH, inibindo a ação do ADH, eu vou eliminar mais água,
e aí eliminando mais água, eu diminuo a minha situação de hipovolemia, tá? Então, chega lá um vozinho, sódio de 120, desidratado. Vamos socar salgadão no vozinho. Bota aí, NaCl a 3%, até esse sódio subir. Não adianta, ele está desidratado, né? Ele está desidratado. De repente, ele está perdendo sódio numa diarreia. Então, o que você tem que fazer? Dá um pouco de soro fisiológico. O soro fisiológico vai subir a volemia dele, vai inibir o ADH pelo eixo do seio carotídeo, e você vai acabar eliminando a água. Eliminando a água, o seu sódio vai subir naturalmente, tá? Se eu dou uma salina isotônica, o que acontece na minha regulação de volume? Aumenta o volume extracelular, que é o intravascular, diminui o sistema renina-angiotensina-aldosterona, aumenta o peptídeo natriurético atrial e aumenta o sódio urinário. Lembrar que o peptídeo inibe a reabsorção de sódio no duto coletor. Se eu tenho água livre, dou para o paciente, aquele mesmo experimento que a gente fez para mostrar para vocês como é que se comporta o nosso organismo. Se eu tenho água livre, volume do extracelular aumenta, né? Eu tenho a mesma ativação aqui desse sistema, vou jogar sódio urinário para fora e vou jogar sódio urinário, né, com água para fora, porque eu estou dando volume. Mas aí, se eu jogo água livre, vocês lembram que o sódio baixa. O sódio baixando, a osmolaridade baixa, eu vou inibir a secreção do ADH e minha sede. O indivíduo não tem sede, a não ser que ele seja psiquiátrico, ele vai tomar água mesmo não tendo sede. Ele vai tomar 15 litros de água, porque ele tem um distúrbio de água, psiquiátrico. Aí sim, ele vai intoxicar de água. Você vai dar para ele mais solvente do que o organismo consegue eliminar. O ADH vai estar suprimido, tá? Então, a água que entra vai sair, a osmolaridade da minha urina vai estar extremamente baixa, né? Esse é o natural. Água livre, inibe o ADH, mesmo que o indivíduo tome 5 litros, 6 litros, eu vou eliminar isso diluindo a minha urina. E o sódio urinário? O sódio urinário vai estar alto, porque eu tenho mais volume com água livre. Se eu tenho mais volume com água livre, eu tenho que soltar isso junto com o sódio urinário, tá? Então vejam que o corpo trata essas coisas de maneiras diferentes, né? E se eu jogo, aqui é só o exemplo que a gente deu, se eu jogo sal sem água, na verdade, eu vou ter aumento da osmolaridade do plasma, né? Vou ter toda a ativação aqui também para aumentar o sódio urinário e vou ter a ativação do ADH, porque a minha osmolaridade está alta, eu preciso reabsorver a água, eu concentro a minha urina reabsorvendo para o meu corpo e ativo o centro da sede para que o indivíduo faça a ingestão de água. Então é bem simples essa separação, acho que vocês entenderam. Onde está o grande rolo que a gente vai, na verdade, falar na aula que vem? E aí a gente já fala de hipo e hipernatremia ao mesmo tempo. O grande rolo está quando esse parâmetro aqui falha, né? Na grande maioria das vezes, né? Esse cara aqui que deveria, em situações, por exemplo, de hiponatremia, ele deveria estar inibido, 0, ele está mais alto. E aí, você já entende que ele pode estar mais alto porque o indivíduo está hipovolêmico. Vocês entendem que ele pode estar mais alto porque é distúrbio aqui do osmorregulador, tá certo? Vocês entendem que ele pode estar mais alto porque ele é um hormônio de resposta ao trauma. O hormônio hipovolêmico, né? O hormônio hipovolêmico, quando eu falei, é hormônio de resposta ao trauma, né? O indivíduo que chega lá acidentado da luta tem uma cascata de inflamação de vários hormônios, de várias substâncias e toxinas. Um deles é o ADH, né? ADH, insulina e noradrenalina, adrenalina, e aí vai. Ele é um hormônio de resposta à hipovolemia, ele é um hormônio de resposta à dor. A dor ativa seio carotídeo, a dor ativa produção de noradrenalina e ativa a produção de ADH. Então, em algumas situações em que meu sódio está baixo, muitas vezes porque eu começo a dar muita água livre para o paciente e o meu ADH está, vamos dizer assim, inapropriadamente
alto, deveria estar inibindo. Eu vou ter hiponatremia. Agora, em situações em que eu deveria ter uma produção melhor do meu ADH, em situações em que o meu sódio está subindo, em que eu preciso do ADH para estar reabsorvendo água, em algumas situações como neurocirurgias que mexem nessa região, tumores dessa região, né? Algumas drogas que inibem a ação do ADH aqui no ducto coletor, eu não tenho ajuda do ADH. É aí que eu vou gerar? Se eu tenho situação em que eu tenho pouca água, né, e o ADH está inibido ou zerado, sinto muito, a sua urina vai sair 6, 7 litros, 8 litros cor de água, porque aí a minha osmolaridade urinária vai estar lá embaixo, porque eu não tenho ADH para puxar, e meu sódio vai subindo, porque falta água, o meu sódio sobe. É a situação do diabetes insípido. Então, o resumo é esse, gente. Hiponatremia é porque eu tenho geralmente alterações do ADH inapropriadas, em conjunto com algumas situações específicas de volume, isso que a gente vai ensinar vocês a detectarem, né, a pensarem, mas aí vocês já vão estar espertos, que vocês vão pensar bem separado, né, ADH do volume. E a hipernatremia é o contrário, né? Eu deveria ter ADH, não tenho, está zerado, minha urina está cor de água, está saindo 10 litros pela urina, mesmo que eu dê volume, está saindo 10 litros pela urina, não para de sair, e eu não tenho ADH, e aí eu tenho diabetes insípido, ou meu ADH não está conseguindo agir aqui no rim, eu tenho diabetes insípido nefrogênico, tá? E aí eu tenho que fazer o quê? Dar a vasopressina para o paciente, tá? Então, na aula que vem, a gente faz esse arremate. Estudem, né? Eu acho que o livro de fisiologia do Guyton é bom para falar disso, tem mais detalhes sobre isso, mas esse é o básico para que vocês possam, algum dia, raciocinar em cima de um distúrbio de sódio. O distúrbio de sódio não tem receita de bolo. Não é uma hipocalemia nem uma hipercalemia que você olha ali e fala, opa, é assim que faz. O distúrbio de sódio, infelizmente, a gente tem que, ou felizmente, a gente tem que pensar, né? Pensar, examinar o paciente, ir atrás dos parâmetros corretos para que a gente possa dar o melhor tratamento para o paciente, tá bom? Então, boa noite a todos. Desculpe se eu me prolonguei, eu tentei respeitar aqui uma horinha de aula para não ser muito exaustivo. Tchau, tchau. Tchau, obrigada, professor. Muito obrigada pela aula, doutor, foi ótima. De nada, até mais. Depois